Muito bom dia mais uma vez, nesta manhã de terça-feira, quando nós celebramos a memória de São Paulo Mique e seus companheiros, e a palavra de Deus hoje, entrando no capítulo 7 de São Marcos, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, chegamos no início do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, e esta página do Evangelho, onde esses dias todos nós estamos escutando através do evangelista São Marcos todo o ensinamento de Jesus, toda uma multidão que acorre a Jesus para escutar a sua palavra, para aprender dele, como ele como mestre, para beber desta fonte, aprender esse novo jeito de viver a liberdade em Deus. E aqui, já no início do Evangelho, vemos
os fariseus, alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém exatamente para estar em torno de Jesus. Reuniram em torno de Jesus, não para beber desta fonte, não para aprender de Jesus os ensinamentos de Jesus, mas sim para pegá-lo em alguma coisa que não fizesse parte da tradição, dos costumes que eles inventaram. E exatamente o que Jesus está fazendo é anunciando esse novo jeito de viver esta liberdade. Então, o motivo pelo qual eles querem condenar Jesus é que seus discípulos comem o pão sem lavar as mãos. Na verdade, é claro, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos cuidar da higiene, mas aqui o que Jesus chama a atenção dos fariseus é que eles tinham todo um jeito, inclusive o como lavar o prato, como lavar o copo, as vasilhas de cobre, esquecendo exatamente o essencial, a partilha, o ajudar o outro. E aí, ficando nesta tradição, ensinava inclusive os outros, quer dizer, o seu ensinamento ajudava as pessoas a exatamente afastar-se de Deus. Por quê? Porque ficavam fechados na tradição, no seu jeito de fazer isso ou aquilo, o jeito de comer, o jeito de, não é? E aí Jesus nos chama a atenção quando fala da lei de Moisés, quando fala daquilo que Moisés deixou escrito, deixou ordenado, que é exatamente um dos mandamentos do amor de Deus: honra teu pai e tua mãe. E aí Jesus acrescenta: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Então, são palavras aqui de Jesus, a partir do Evangelho de São Marcos, mas exatamente os fariseus ensinavam que se doasse alguma coisa lá no templo, ficava isento de ajudar o pai ou a mãe. Isso para Jesus, esse novo jeito de viver o amor de Deus, está completamente errado, porque primeiro cuidar do próximo, e ainda mais se esse próximo for o pai ou a mãe. O sustento que vós podereis receber de mim, isto é, foi consagrado a Deus. Eu dou uma oferta para Deus e fique isento de cuidar do pai e da mãe? Esta era a tradição, a regra que os fariseus e os mestres da lei ensinavam. Então, esvaziar a palavra de Deus com a tradição, isso não pode. O mais importante é exatamente cumprir a palavra de Deus. Esse novo jeito de viver o amor de Deus é exatamente acolher o projeto de Deus. E o projeto de Deus está sempre em favor da vida. Não é doar uma oferta a Deus, fazer uma oferta a Deus e esquecer o cuidado com o próximo. Repito, ainda mais quando esse próximo é o pai ou a mãe. Queridos ouvintes, cuidar do pai e da mãe. Quantas pessoas cuidam de seus pais?
Então, esta palavra de Deus no dia de hoje vem reforçar a cada um de nós esse cuidado com os pais, esse honrar pai e mãe, aquilo que não é simplesmente tradição, mas é a vontade de Deus. Precisamos, muitas vezes, esquecer o nosso jeito de fazer isso ou aquilo, a tradição, se ela não leva a fazer a vontade de Deus. Então vamos pedir ao Senhor, hoje, também pela intercessão de São Paulo Mique e seus companheiros, eles que entregaram suas vidas a Deus por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa desse jeito que Deus quer que cada um viva. Que o Senhor conceda a você, conceda a cada um de nós a graça de olhar hoje, se você tem seu pai, sua mãe vivos, não é? Procure no dia de hoje praticar aquilo que Moisés ensinou e não aquilo que os fariseus e os mestres da lei querem impor. Vamos escutar o que Jesus, o nosso mestre, tem a nos dizer, e não os fariseus. A não ser que você queira os fariseus como mestres, né? Eu quero Jesus como mestre. Não esvaziar a palavra de Deus com a tradição, mas fazer a vontade de Deus e principalmente no dia de hoje, honrar pai e mãe. Se eles já estão junto de Deus, pois reze em especial no dia de hoje pelo teu pai, pela tua mãe, pedindo ao Senhor por eles. Se eles já se encontram junto de Deus, pois peçam então que sejam eles seus intercessores no dia de hoje. Que o Senhor conceda a cada um de nós esta graça de acolher a palavra, mas também viver a palavra. Não acolher a palavra pela metade e não vivê-la, né? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem que tem juízo. Então, vamos pedir ao Senhor que dê a cada um de nós a graça de termos esse juízo, né? De acolher a palavra de Deus como um todo. Assim seja. Amém.